Como fazer a preparação dos nossos vasinhos para as lembrancinhas de suculentas. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje aqui no canal. Seja muito bem-vinda ao canal da Cultivando Lembranças. Eu sou a Amanda, criadora da Cultivando Lembranças e mentora de centenas de mulheres que faturam alto com as lembrancinhas personalizadas de suculentas. Nesse vídeo aqui, tu vai estar aprendendo como fazer a preparação dos vasinhos para as lembrancinhas no pote 6. Para fazer a escolha e a preparação das minhas suculentas para as lembrancinhas no potinho 6, eu sigo um método, que é o método SETA, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber se a nossa suculenta está saudável. O que é uma suculenta saudável? Uma suculenta que não tem fungo, que ela não está estiolada, né? É uma suculenta que está saudável e apta para ir para casa, para o evento do nosso cliente. Então aqui, ó, tem um exemplo de uma suculenta que está totalmente saudável, ó. Ela está compactada, a coloração dela tá show de bola, ela não tem fungo nenhum, está completamente saudável. O segundo ponto que eu levo em conta é se essa suculenta ela está enraizada no nosso potinho. Como que a gente vê isso? Primeiro, a gente pega, ó, pela suculenta e se o vasinho vem junto, ela está completamente enraizada. Porém, eu também faço esse ponto de outras duas formas, tá? A primeira forma é utilizando os plugs. Então, eu compro de fornecedores os plugs da suculenta e ela já vem, ó, com um torrãozinho aqui. Então, esse torrãozinho aqui, a gente consegue já ver as raízes dessa suculenta nesse torrão. Então, eu consigo estar utilizando essa suculenta aqui nas lembrancinhas também. E a outra forma que essa suculenta está totalmente enraizada, que ela já está enraizada, é dessa forma aqui, ó. Quando a gente tem uma suculenta que a gente cortou, né? É uma estaquinha de suculenta que já está com as raízes saindo. Então, eu posso estar colocando essa suculenta dentro do meu substrato e mandando para o cliente. Porém, o ideal é sempre a gente mandar a suculenta nas lembrancinhas de forma totalmente enraizada. Além disso, nós temos o T, que é o tamanho dessa suculenta. O que a gente precisa observar no tamanho da suculenta? Ela não pode ser uma suculenta muito pequena e nem muito grande para o potinho 6. Então, aqui, ó, tem um exemplo para vocês. Essa suculenta aqui, ela ocupa pelo menos 80% do tamanho, né, do nosso vasinho. É uma suculenta que está no tamanho perfeito para ir, né, de lembrancinha com suculenta. Já aqui eu tenho uma outra suculenta que ela ultrapassa o tamanho desse vasinho. Então, se eu viro o vasinho, ó, de costas, eu consigo ver essa suculenta saindo aqui pelos ladinhos. Ela é uma suculenta que já está um pouco grande demais para ser uma lembrancinha no pote 6. O ideal é colocar ela ou no pote 7 ou no pote 9 já. Caso a tua suculenta ela não esteja no tamanho adequado, ela esteja um pouco pequena para esse vasinho, o que eu vou te recomendar? Que tu faça assim como eu fiz nesse vasinho aqui, ó. Coloque mais de uma unidade para que aí sim preencha os 80% do tamanho do nosso vasinho para as lembrancinhas ficarem perfeitas. Então, essa suculenta, estando saudável, enraizada, com tamanho adequado, o que falta ainda para a gente preparar ela para as lembrancinhas? É o A. E o A é de aparência. E o que significa essa aparência? Se essa suculenta ela não está estiolada, se ela não está com folhinhas queimadas, se ela não está com folhinhas faltando. Aqui eu trouxe um exemplo de suculenta que não está com a aparência adequada para a lembrancinha. Então, ó, vocês podem ver que o caule dela, ó, ele tá muito grande para cima. O certo seria essa base da suculenta tá bem retinha na terra. Se a gente for analisar as folhas dessa suculenta aqui, algumas estão com queimaduras nas pontinhas que acabam prejudicando a aparência dela nas nossas lembrancinhas, tá? Outro ponto que eu gosto muito de observar é a questão do substrato. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é uma suculenta que o substrato dela, ó, ele tá
bem para baixo. Então, eu sempre gosto de estar repondo o substrato até a borda do vasinho no momento em que eu tô colocando essa suculenta para as lembrancinhas, tá? A gente também deve observar se essa suculenta não tem folhinhas secas na parte de baixo, o que é normal em uma suculenta, porém, se ela tiver, com o auxílio de uma pinça, a gente vai estar retirando essas folhas secas para que a aparência dela fique realmente impecável nas nossas lembrancinhas. Outro ponto importante é a raiz dessa suculenta. Então, no momento em que ela já está um pouco mais de tempo, né, no nosso vasinho, a raiz começa a sair pelos furinhos de baixo. Então, se por acaso tiver alguma raiz saindo nos furinhos de baixo dessa suculenta, a gente precisa estar removendo essa raiz, limpando, né, fazendo a higiene de toda parte externa do nosso vasinho, para que não interfira na qualidade na hora que a gente for montar o nosso pedido, na hora que a gente for colocar os rótulos. É importante também que os vasinhos estejam com pouca umidade, tá? Por quê? Para que não amoleça o papel na hora que a gente colocar esse papel em volta do vasinho e também não transfira, não mude a cor das nossas pedrinhas, porque no momento que a gente coloca a pedrinha em cima do vasinho para estar enfeitando ele, para estar finalizando esse vasinho, se o substrato estiver muito molhado, pode ser que essa pedrinha fique amarela. Se tu gosta de suculentas e gostaria de entrar para esse ramo das lembrancinhas personalizadas, não esquece de clicar aqui embaixo, já se inscrever no canal para que tu receba em primeira mão todas as novidades, todos os vídeos que a gente for soltando por aqui. E não esquece de comentar aqui embaixo também qual é o próximo conteúdo que tu gostaria de ver por aqui. E agora, se tu gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já dá o teu like aqui embaixo desse vídeo para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Espero de coração que tu tenha gostado desse conteúdo, gostado desse vídeo. Um abraço suculento e até o próximo conteúdo!